Então tá, vamos fazer uma oração então para começar? Pedir que a Darlene ore por nós. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento que temos tido dominicalmente de nos reunir em torno da Tua Palavra, em torno da reflexão mais profunda para a nossa vida, inspirados nesse tema da sabedoria e da fé. Abençoe neste momento o Edivaldo, que vai nos conduzir na reflexão deste domingo, e a cada uma de nós, nas suas dores e alegrias, para que essa palavra também nos sirva de alimento e nos sustente na determinação do nosso papel na tua missão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então tá aí, Edivaldo, é contigo. Ok, então quero cumprimentar cada uma, desejar um bom dia, agradecer a Darlene pela inclusão na oração do meu nome e agradecer a Rosa pelo convite. Bom, a lição de hoje, como Rosa já sinalizou, é a lição 8, cujo título é Sabedoria e Simplicidade. A fundamentação bíblica, ela sai de Provérbios, capítulo 30, versículos 24 e 28. Nós vamos ver mais a sequência, mais à frente, só que nós vamos ver o capítulo todo, né? O capítulo 30 todo. E o objetivo dessa lição se apresenta assim: aprender sobre sabedoria a partir da criação de Deus. Depois, exemplificar a relação entre sabedoria e simplicidade. Então, nós vamos trabalhar, sobre uma passagem de Provérbios, onde a questão da criação, ela se apresenta, ela se configura, e o tema da sabedoria reaparece novamente, uma vez que já foi desenvolvido pelo Luiz, e também a Darlene desenvolveu ao falar do cuidado do corpo. Então, nós vamos fazer uma certa retomada de alguns pontos, né? Nesse sentido, então, fazendo um link com a exposição do Luiz, que aconteceu em 13/9, na aula dominical que ele deu, ele sinaliza assim, e nós vamos ter que ter isso por base. Ele diz assim: o gênero sapiencial se encontra nos povos da antiguidade clássica. Ou seja, o gênero sapiencial não é uma prerrogativa do povo da Bíblia, não é uma coisa exclusiva da Bíblia, mas é fundamental entender que os textos, os livros bíblicos, recolhem ao longo de suas formulações e dos seus respectivos gêneros literários, elementos assim, do mundo, poderíamos dizer, do mundo cotidiano, do mundo pagão, do mundo das diferentes culturas da antiguidade. Ou seja, se não tivermos minimamente uma compreensão da pluralidade existente já no mundo antigo, nós não vamos entender o processo de formação da Bíblia e não vamos entender o processo de formação dos gêneros bíblicos, né? E no caso, o que está em questão aqui é o gênero sapiencial, que foi trabalhado no livro da Sabedoria pelo Luiz, e hoje nós vamos ver isso no livro de Provérbios, né? Então, acho que isso é fundamental. Queria fazer esse link com a exposição que o Luiz fez. Como está gravado, é possível também a gente dar um nexo entre essas aulas. Luiz fazia na sua exposição uma distinção, que vou ser muito breve, entre informação, conhecimento e sabedoria, né? Informação são fatos, repositório é um depósito, conhecimento é o que fazemos com a informação, e a sabedoria deriva-se da informação e do conhecimento, e transcende a ambas, portanto, a informação e o conhecimento. Então, como diz a revista, sabedoria não é acúmulo de informações e nem é de conhecimento. A sabedoria é algo muito mais, ou seja, a sabedoria é aquilo que nos conduz na vida cotidiana, é aquilo que nos conduz diante das adversidades da vida, da existência. E no caso aqui, nós vamos falar também de uma sabedoria enquanto uma sabedoria religiosa. Nesse sentido, a sabedoria religiosa, ela supõe uma relação de intimidade com Deus, uma relação de intimidade com o mistério. Então, sob esse ponto de vista, o gênero sapiencial que nós encontramos no texto bíblico, né, para trazer uma outra afirmação que o Luiz fez, é assim: os hebreus bebem da fonte do passado. Então, a Bíblia
né, ela nunca descurou, nunca descuidou do passado e do diálogo com os povos em curso. É claro que isso se dá dentro de uma tensão de culturas, poderíamos aqui usar a expressão, entre aspas, de choques de culturas, que é uma realidade que efetivamente nós vivemos hoje. Sobre esse ponto de vista, nós estamos imersos no mesmo ambiente de pluralidade cultural, de choque cultural, de saber, para usar uma expressão entre aspas, de saber pagão, que emerge do mundo, e de saber religioso. Só que hoje nós sabemos que são saberes religiosos, porque emergem de diferentes tradições religiosas. Nesse sentido, o gênero literário sapiencial, ele se dá no cânon protestante através de 5 livros, para usar aqui a terminologia que o Luiz usou. Jó, Provérbios, Eclesiastes, Salmos, Cântico dos Cânticos. Né? E no cânon católico, em Jó, Provérbios, Eclesiastes, Eclesiásticos, Sabedoria, e a isso se somam os livros de Salmo, de Cântico dos Cânticos, e também vamos encontrar o gênero sapiencial no livro de Tobias, em passagens de Baruque, né, do profeta Baruque. Então, o gênero sapiencial, ele atravessa, poderíamos dizer, o texto bíblico todo. E nós vamos encontrar fundamentalmente esse gênero sapiencial no Novo Testamento, né, nos evangelhos e nas cartas que se seguem aos evangelhos. Bom, eu acho que isso posto, o que eu gostaria de buscar assim na Bíblia de Jerusalém para tomá-la agora como uma referência, mas para a gente poder ouvir uma coisa que eu acho que ela é importante para a gente localizar o texto de Provérbios. O livro sapiencial de Provérbios, como diz a Bíblia de Jerusalém, se apresenta assim, como a forma mais simples e a mais antiga da literatura sapiencial. Então, a importância desse livro, né? E essa forma de sabedoria, ela vai ser entendida como Mashal. Eu acho que assim é que se pronuncia em hebraico. E, sob esse ponto de vista, eu gostaria de ler só um instantinho aqui. Deixa eu pegar minha introdução aqui. Jó. Eu fiz. Acho que. Deixa eu só. Eu estou tentando localizar aqui a passagem. Só um instantinho, só que eu já vou lá. Os livros sapienciais. Pronto, já localizei. Então, sobre a questão do Mashal, o texto de Jerusalém diz assim: a forma mais simples e mais antiga da literatura sapiencial é o Mashal. É esse, no plural, o título do livro que chamamos de Provérbios. É uma pequena citação somente. O Mashal é mais exatamente uma fórmula surpreendente, um ditado popular ou uma máxima. As coleções antigas dos provérbios contêm apenas sentenças breves. Então, do ponto de vista estilístico, Provérbios está constituído por sentenças breves, que são máximas. Né? Depois, o Mashal se desenvolve, torna-se parábola ou alegoria. É isso que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Isso para a gente poder entender, então, a origem das alegorias, das parábolas, que vai ser muito presente no Novo Testamento, nos 4 evangelhos e na fala de Jesus. Essa evolução perceptível, já nas pequenas seções anexas dos provérbios, e mais ainda no prólogo, acelera-se nos livros seguintes. Jó e Sabedoria são grandes obras literárias. Então, a gente pode encontrar aqui, no conjunto dos livros sapienciais, né, um amadurecimento de várias formas de entender a sabedoria, e a fonte disso se encontra justamente
no livro de Provérbios, nisso que se chama de Masra. Bom, eu acho que isso posto, nós poderíamos fazer uma distinção, uma segunda distinção, como o Luiz já fez lá na aula dele. O Luiz fez a distinção entre informação, conhecimento e sabedoria. Eu acho que uma segunda distinção que nós precisaríamos fazer agora, aqui nesse contexto, para a gente poder entender a emergência, né, do texto bíblico num contexto, né, que faz encontro com outras culturas, para a gente poder entender aqui a distinção entre sabedoria e filosofia, né? Nesse sentido, essa segunda distinção, ela nos ajuda, e vamos ver um pouco mais à frente porque ela é importante. Os gregos, eles vão estar, antes do nascimento da filosofia, imbuídos pela questão da sabedoria, tanto quanto os demais povos antigos. E, nesse sentido, os hebreus também. A filosofia, ela emerge no mundo grego num contexto onde uma sabedoria que vem dos mitos, que vem de Hesíodo e que vem de Homero, já está em decadência. Então, não há uma oposição no mundo grego entre mito e filosofia, entre sabedoria, que vem da tradição mitológica, literária, poética, e o nascimento da filosofia. Já dizia isso em algum momento lá atrás. A filosofia nasce justamente para restituir esse saber mitológico que está entrando em crise, né? Sob esse ponto de vista, quem vai usar a palavra sábio na tradição grega vai ser Tales de Mileto. Ele vai dizer assim que o filósofo não é um sofói, não é um sábio. Sofói em grego é um sábio, né? E o sábio aparece na tradição bíblica também. Então Tales vai dizer que o título de sábio é muito para o filósofo. Então ele vai cunhar o título de filosofia, ou seja, ou do filósofo enquanto aquele que é o amigo da sabedoria, aquele que é o amante da sabedoria. Isso sim está na altura de quem faz filosofia, porque ser sábio é algo muito alto, justamente para o filósofo. Então Tales de Mileto, ele cunha justamente essa compreensão de que o filósofo, ele não é o sábio, ele não é o sofói, mas ele é o amigo do saber. Quer dizer, essa distinção é importante, por quê? Porque a filosofia, à luz dessa dimensão, ela vai se constituir como uma ciência. Então, nós poderíamos dizer que até Sócrates e os sofistas, a filosofia ela vem como essa sabedoria. A partir de Platão e a partir de Aristóteles, ela se constitui como uma ciência, com um saber sistemático, um saber rigoroso, né? Nesse aspecto de que se distingue daquele tipo de conhecimento que é o conhecimento que vem do dia a dia, do cotidiano, do aprendizado, da experiência. Então, essa diferenciação ela é fundamental porque elas vão se encontrando ao longo desse processo. Para a gente poder ter claro que o texto bíblico nunca teve uma pretensão de fazer uma filosofia enquanto ciência, mas de fazer uma filosofia, entre aspas, se assim podemos dizer, enquanto sabedoria, mas sabedoria que emerge da vida cotidiana, sabedoria que emerge da contribuição da tradição pagã do tempo disponível, mas sabedoria que emerge também da relação com Deus e dessa realidade que é Deus que se manifesta na natureza e nas coisas. Por isso que o tema dos animais, o tema da natureza, a maravilha da natureza, da criação, vai aparecer nessa lição e no que nós vamos ver daqui a pouco no texto de Provérbios, né? Eu acho que isso posto, então, faz sentido a gente entender se nós tomarmos, e não vou chegar ainda na lição, no texto que nós vamos ler, mas ler ainda a introdução de Provérbios, porque aqui a ideia, ela se apresenta assim, ó. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, essa primeira parte, de 2 a 6, a gente vai ver que é a sabedoria para as coisas pagãs. E o versículo 7, a sabedoria, que é a sabedoria religiosa, entendida enquanto temor de Deus.
O texto ele vai fazendo essa distinção. Então, já no início, Provérbios diz assim: para conhecer sabedoria e disciplina, para penetrar as sentenças profundas, para adquirir disciplina e sensatez, justiça, direito e retidão, para ensinar sagacidade aos ingênuos, conhecimento e reflexão ao jovem, para penetrar provérbios e sentenças obscuras, os ditos dos sábios e os seus enigmas, que o sábio escute e aumente a sua experiência, e o prudente adquira a arte de dirigir. E, por fim, o texto termina assim: o temor de Yahvé é princípio de conhecimento. Os estultos desprezam sabedoria e disciplina. Por que eu fiz questão de retomar o início do livro de Provérbios? Porque aí fica evidente essa correlação entre a sabedoria pagã e aquilo que é a sabedoria religiosa, né? E nesse sentido, a sabedoria religiosa, ela supõe o temor de Deus, né? E o temor de Deus, que o texto bíblico também vai chamar de temor de Yahvé, é religião ou piedade para com Deus. Essa palavra temor, de um modo ou de outro, ela vai sendo traduzida, ela vai perdendo o seu sentido, como se fosse a ideia de Deus que inspira um medo nas pessoas. Por isso que, em se tratando do mistério, em se tratando da religião, em se tratando de Deus, no cotidiano há uma percepção das pessoas que estabelece uma relação de medo com o mistério. E aqui precisaríamos resgatar aquilo que já está em Kierkegaard, que aparece nos Salmos. A experiência de Deus, ela supõe temor e tremor frente ao mistério. É essa tradição que permeia o texto bíblico e que vai entrar também na filosofia. Kierkegaard, nesse sentido, é fundamental, como Pascal lá atrás é fundamental. E Wesley, no contexto moderno, também influenciado por Pascal, está tomado por essa compreensão, né, da experiência de Deus enquanto o temor de Deus. Esse conceito, essa experiência, supõe uma relação pessoal com Deus, que é o Deus da aliança. Sob esse ponto de vista, podemos ler a Bíblia toda na perspectiva dessa relação pessoal, mas dessa relação do povo de Israel com Deus, sem perder a dimensão do temor e sem perder a dimensão do tremor. Há uma nota na Bíblia de Jerusalém que vai dizer assim: temor e amor, submissão e confiança coincidem. Então, essa conexão entre temor, amor, submissão e confiança é fundamental, no sentido de que submeter a uma religião não é eu estar fora da minha liberdade, mas é na minha liberdade que eu me coloco diante do mistério, que eu me ajoelho diante dessa realidade. Eu acho que isso posto, né, quer dizer, a gente tem que reconhecer, então, que os livros sapienciais, esse gênero, está imbuído de um saber pagão e de um saber religioso que supõe fundamentalmente a relação com Deus, seja a relação pessoal com Deus, ou seja a relação do povo de Israel, e hoje aquilo que nós poderíamos chamar daquilo que se constitui a igreja com Deus, enquanto um sinal, enquanto um sacramento dessa relação imersa no mundo e em tensão na própria realidade do mundo. Ou seja, igreja, ela não é o reino, mas ela é o sinal do reino, né? Então, a igreja, ela está constituída por essa tensão, porque ela está aberta ao reino, é sinal do reino, mas ela está imersa na história e nos conflitos da história. Então, a teologia tem que articular bem o conceito de história, igreja e reino. Às vezes, a igreja se perde no reino e se distancia das realidades humanas. Ou se esquece do reino e se perde e se mela com as coisas humanas. Então, a igreja tem que se descobrir nessa tensão. Cada um pessoalmente falando e coletivamente, enquanto um todo, enquanto uma eclésia, enquanto uma comunidade falando. Eu acho que essa apresentação, ela pode, então, agora nos ajudar a lermos
o texto de Provérbios, cujo capítulo vai do versículo 24 a 28, mas eu queria ler o capítulo todo, que vai de 15 a 33. Por quê? Porque nós vamos ver que aí esses provérbios, eles vão anunciar uma questão que nós poderíamos já ir percebendo, que são os provérbios numéricos. Vai se falar de números, ou seja, a Bíblia está carregada, impregnada de números enquanto dimensão simbólica. Nós não podemos nos esquecer que quem cria, quem inventa a matemática são os egípcios, mas serão os gregos que vão tornar a matemática um saber de rigor, né? Platão era um matemático, mas a matemática ela é inventada pelos egípcios já na antiguidade. Então há uma conexão entre sabedoria e matemática, mas essa matemática não é uma matemática quantitativa, como emerge a partir de Copérnico, Galileu e principalmente Descartes, que é um matemático, né? Mas é uma matemática de ordem qualitativa. Essa matemática qualitativa, ela está presente, então, na Antiguidade Clássica, ela está presente na Idade Média. Só na Idade Moderna, com o nascimento da ciência moderna, com Galileu, Copérnico, Kepler, Newton, etc., etc., Descartes, até chegarmos em Einstein, o Max Planck, no mundo contemporâneo, essa matemática é uma matemática quantitativa, é uma matemática de rigor lógico, né? De uma matemática que se abstrai do mundo dos sentidos e assim é por diante. Então, Provérbios, que vai falar da dimensão dos números, né? Os provérbios numéricos, portanto, ele se relaciona com uma máxima, né? Se relaciona com um enigma e se relaciona com uma comparação. São esses três aspectos que a gente pode perceber, né? Uma máxima, um enigma e uma comparação. E depois nós vamos nos deter um pouquinho mais naquilo que é o núcleo que a lição nos aponta para a gente, que está entre 24 e 28, nesses versículos do capítulo 30. Então, eu acho, Luiz, que se você fizer a gentileza de postar para a gente e pediria que alguém, então, pudesse fazer a leitura desse texto para percebermos, então, duas coisas. Elementos da sabedoria pagã, né? Que se junta com a sabedoria religiosa, e os provérbios numéricos que se apresentam e se relacionam com uma máxima, com um enigma ou com uma comparação. Então, poderia ser do 15 até o final. Então, eu mesmo vou fazer a leitura por aqui. Ok. A sanguessuga tem duas filhas que se chamam Dá e Dá. Há três coisas que nunca se fartam. Na verdade, há quatro que nunca dizem basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril da terra, que não se farta de água, e o fogo, que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem nega a obediência à sua mãe. Corvos do vale os arrancarão, e pelos filhotes da águia serão comidos. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há quatro que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar, o caminho do homem com uma moça. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e depois diz: não fiz nada de errado. Três coisas fazem a terra tremer. Na verdade, são quatro que ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato que anda farto de pão, a mulher desprezada que se casa e a escrava que se torna herdeira de sua senhora. Há quatro coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida.
Os arganazes, povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas. Os gafanhotos, que não têm rei, mas que marcham todos em bando. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. Há 3 que têm passo elegante, na verdade 4 que são imponentes no andar. O leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada. O galo, que anda ereto. O bode e o rei, que não se pode resistir. Se você foi tolo a ponto de se exaltar, ou se planejou mal, ponha a mão sobre a sua boca. Porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o instigar a ira produz brigas. Isso. Enfim. Ótimo, Luiz. Obrigado, Luiz, da leitura. Enfim, eu acho que a gente pôde perceber, pelo menos nessa primeira leitura, eu acho que nessa perspectiva poderíamos retomar o livro de Provérbios e também poderíamos nos propor uma tarefa um pouco mais assim a longo prazo de perceber quais são as concepções de sabedoria que perpassam e permeiam os livros sapienciais. Se a gente pega o livro de Jó, por exemplo, a gente sabe que Jó está dialogando com os 3 amigos que o visitam na tenda, e cada um dos amigos porta uma ideia da concepção de Deus, da concepção do sofrimento, da concepção do homem com Deus. E Jó se mantém de um modo ou de outro, apesar de todas as perdas que ele sofre, ele se mantém na fidelidade e não ingressa numa fronteira tênue, que é, apesar de ter perdido tudo, de estar assim, fazendo a experiência da dor em todas as dimensões, ele não entra na lógica da blasfêmia em relação a Deus. Então, nós vamos encontrar em Cantares, nós vamos encontrar em outros livros, bem como no Novo Testamento também, encontrar essas passagens de sabedoria que implicam estabelecermos uma compreensão no âmbito daquilo que é uma máxima, daquilo que é um enigma e daquilo que é uma comparação. Há passagens que Jesus está dizendo, né, que também nos produz assim um assombro, e muitas passagens que a gente não consegue entender por que ele está dizendo isso. Principalmente, por exemplo, quando a mãe de Jesus e os seus irmãos vão à sua procura, e Jesus diz assim, mas quem são minha mãe e meus irmãos? Né? Parece que Jesus está tendo um desprezo pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus familiares de tribo, etc. Né? Então, isso nós vamos encontrar atravessando no contexto do Evangelho. Bom, nesse sentido, nós poderíamos dizer assim que essa curta coletânea, e é assim que a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém chama esse capítulo 30, de uma pequena coletânea de provérbios. É um conjunto de provérbios, né? Nós lemos, portanto, uma coletânea, um conjunto de provérbios. Então, essa curta coletânea mostra um interesse especial pelas maravilhas da natureza, né? E pelos costumes dos animais. Então, isso é muito interessante. E aqui, talvez, eu vou trazer isso, e é uma discussão que eu vejo dentro de uma certa tradição da teologia católica. Não saberia dizer como é que isso se dá na teologia protestante, na sua tradição, mas há um primado teológico que se chama o primado da imago Dei, da imagem de Deus. Ou seja, não só o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, mas a própria natureza, os animais e tudo que existe na criação
são coisas feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, sobre esse aspecto, e se isso procede, no sentido de que tudo é uma imago Dei, ou seja, tudo é uma imagem de Deus, é possível encontrar nos animais, é possível encontrar nas plantas, é possível encontrar nas coisas do dia a dia, é possível encontrar no universo uma centelha do mistério, uma centelha de Deus, que São Boaventura, por exemplo, na Idade Média, vai chamar de vestígio. Quer dizer, o cosmos, o universo todo é um vestígio de Deus. Por quê? Porque todo o cosmos, todo o universo é uma criatura de Deus. Nesse sentido, nessa perspectiva, quer dizer, há uma teologia que se constrói a partir dessa compreensão, que é uma teologia da luz. Ora, se Deus é a luz, tudo, então, reflete a luminosidade de Deus. Nesse sentido, então, a sensibilidade que nós vamos encontrar dos sábios na Bíblia, de ler, né, principalmente no Antigo Testamento, de ler tanto na natureza como no costume dos animais, uma sabedoria e uma simplicidade, portanto, né? Quer dizer, essa ideia. Agora, esse conceito de simplicidade, eu acho que a gente precisaria colocar ele em aspas, porque muitas vezes ser simples pode parecer destituído de um conjunto de coisas que são fundamentais para se fazer essa experiência do mistério, para se fazer essa experiência de Deus. Então, eu diria assim, que o conceito de simplicidade, ele é um conceito também eminentemente complexo, para a gente trabalhar com as questões do nosso tempo. Ou seja, ser simples, entre aspas, não significa ser bobo, ser tonto, ser tolo, né? Quer dizer, então, o que significa, de fato, a simplicidade e fazermos a experiência da simplicidade? Sob esse ponto de vista, no texto que está em questão, né, na sabedoria que o texto revela, vai se buscar o seguinte: na formiga, né, que tem a sua fraqueza, né, nós vamos encontrar o quê? Como diz a revista, no verão, elas asseguram seus alimentos, né? Elas que são fracas, que são frágeis, conseguem assegurar os seus alimentos. Nos organazes, que são os pequenos roedores, na sua vulnerabilidade, né? Nós vamos ver como eles conseguem habitar e morar nas rochas, né? Que são esses lugares de difícil penetração. Quanto ao gafanhoto, a imagem que está em questão é a ausência de liderança. Nós tivemos agora, recentemente, os gafanhotos vindo da Argentina, né? Então, eles não têm líderes, mas, no entanto, eles marcham em uma ordem. Então, essa certa correspondência. Quase que nós poderíamos fazer aqui uma associação ao povo de Israel antes dos juízes, né? Antes de reis, aliás. Nós tínhamos os patriarcas que nos conduziam, né? Nós não temos um rei, nós não temos um Estado, nós não temos um poder. Então, nós podemos, mesmo não tendo isso, nós podemos nos organizar, nós podemos nos conduzir. Então, o gafanhoto que traduz essa imagem. A lagartixa, que é um animal que conseguimos pegar com a mão e que revela a sua pequenez e a sua fragilidade, é um animalzinho que entra no palácio dos poderosos. Ou seja, elas entram nos palácios dos reis. Então, como que na fragilidade desse animalzinho se consegue perceber a maneira de entrar num espaço, efetivamente, que não é um espaço para todos. Esse é o núcleo da lição, ou seja, buscar nesses animais, né, na fraqueza da formiga, na vulnerabilidade dos roedores, na ausência de liderança nos gafanhotos e na pequenez e fragilidade da lagartixa, buscar na fragilidade da existência, na fragilidade da nossa vida, ou para usar uma expressão mais técnica no âmbito da filosofia, mas que não é tão complicada, que é
na contingência da existência humana, na finitude da existência humana, justamente buscar sabedoria. Sob esse ponto de vista, nós podemos reconhecer o seguinte, que tanto a filosofia, quanto a teologia, quanto a ciência, quanto a arte, nascem desse saber que emergem do mundo cotidiano. Ou seja, a vida cotidiana, o mundo da vida, já porta uma sabedoria, independentemente da pessoa ter estudado ou não ter estudado, né? Mas a percepção, a apreensão dessa realidade não é uma coisa simplória, embora a apreensão disso nos revele a simplicidade da existência e da vida. Bom, eu acho que isso posto, eu gostaria de apresentar alguns elementos mais, e aí eu cesso a minha exposição para a gente poder conversar conectando as várias lições que nós já vimos sobre esse tema. Eu tentei buscar o seguinte, se a gente olha para os evangelhos, para os 4 evangelhos, nós vamos ver também que cada evangelista está representado por um animal ou por uma figura. São Mateus, por exemplo, ele é representado por um anjo com o rosto de homem, né? Qual é a intenção do Evangelho de Mateus? É justamente explicitar a natureza humana de Deus. Essa é a ideia básica de Mateus no seu Evangelho. E João? João é representado pela figura e pelo símbolo da águia, né? E qual a intenção de João no seu Evangelho? A natureza, mostrar a natureza divina de Jesus Cristo. Se Mateus quer mostrar a natureza humana de Jesus, João quer mostrar a natureza divina de Jesus, né? Marcos é representado pelo leão. Nesse sentido, Marcos começa com João Batista, né? Que é um animal forte no deserto. João Batista simboliza esse animal forte. Cristo como soberano, como rei, é esse leão. O leão é o rei dos animais. Então, Marcos está mostrando justamente a soberania de Cristo para todos os povos. No entanto, que Marcos é um dos evangelhos onde ele está assim escancarado justamente para os pagãos. Se a gente lê Marcos, né, nós vamos ver que independente de se ser cristão ou não, ele se escancara para todo o povo pagão. Lucas, né, está representado pela figura do boi, né? Nesse sentido, o boi simboliza o que? O animal sacrificado no templo, né? Então, Lucas quer mostrar a natureza de Cristo sacerdotal, ou seja, o Cristo que sofre o próprio holocausto na cruz. O peixe vai ser o símbolo do cristianismo, né? Do cristianismo antigo, e os cristãos na antiguidade vão se identificar pelo peixe. E também peixe é o símbolo de Cristo. No entanto, que a partir da palavra peixe em grego, iktis, do grego antigo, se cria um acróstico. O I vai ser o Iesus, que é Jesus. O CH, Christos, que é Cristo. O TH, que é Theo, Deus. O Y, Ius, Filho. E o S, Soter, que é Salvador. Então, a palavra iktis, que é peixe do grego antigo, significa Jesus Cristo, Deus Filho Salvador. Essa é a simbologia, né, da palavra peixe e que ela é assumida na própria tradição para se entender o cristianismo. Eu quero chegar nos nossos dias, para a gente poder ver como é que isso é atualíssimo entre nós. Na Idade Média, que eu só vou tocar rapidinho, vai se criar 2 estilos de literatura. Os bestiários, que vão falar dos animais, e os herbários, que vão falar das plantas, né? Ou seja, tanto os bestiários como os herbários, eles não querem explicar cientificamente o mundo. Porque a Idade Média não tem essa compreensão científica que o mundo moderno, o mundo contemporâneo tem, né? Mas quer expor o mundo natural como ele se apresenta, como ele se configura.
Então, o olhar para o mundo dos animais, olhar para o mundo das plantas é fundamental. Por isso que os medievais, sejam eles cristãos, sejam eles pagãos, e aí a gente tem que trazer todo o paganismo bárbaro germânico para essa discussão, o mundo das bruxas, né? Há toda uma conexão com esse mundo da natureza, com esse mundo dos animais, com esse mundo das plantas. Se a gente não entende isso, nós não vamos entender os debates teológicos, os debates de poder, as tensões, os conflitos que emergem no mundo medieval. E nós não vamos entender também a composição do Cântico das Criaturas de Francisco de Assis, né? Quando ele nomeia todas as figuras, né, desde o sol, desde a lua, das estrelas, dos animais, até a morte, que são realidades constitutivas do mundo da vida. Eu vou pedir para o Luiz, daqui a pouco, colocar um quadro, uma pintura, de um pintor já do século XIV, XV, que é o Jeroen van Aken. Ele nasce nos Países Baixos, é um quadro que nós conhecemos, né? E ele é chamado de Hieronymus Bosch. Essa pintura ela é muito interessante porque ela recolhe, do ponto de vista da arte, todos esses elementos que eu estou dizendo. O que eu estou querendo com isso sinalizar? Que a Bíblia toda, quando ela olha para a maravilha da natureza e para o costume dos animais, e para isso que nós estamos discutindo, de um modo ou de outro, ela está também forjando e formando uma civilização. E toda a Idade Média, na sua arte, na sua ciência, no seu pensamento, tem isso como pano de fundo. E eu acho que essa obra do Bosch, que eu pediria para o Luiz colocar para nós, que é uma obra chamada As Delícias do Paraíso. Nós vamos ver a mistura de pessoas humanas com animais e plantas. Nós poderíamos, então, olhar para tudo isso e ver aí máximas, enigmas, né? Nós podemos ver o estabelecimento de comparações e como tudo se aproxima, natureza, animais, plantas e o mistério. Todas essas coisas, elas estão efusivamente em fusão, poderíamos assim dizer. Há elementos do paraíso, há elementos do inferno, poderíamos reconhecer, há elementos do mal na vida humana, né? Nós precisaríamos de um tempo assim maior para podermos assim nos deter na beleza desse quadro, As Delícias do Paraíso. Veja, olha, aquela ideia muito equivocada que se desenvolveu de que na Idade Média tudo era proibido. Nós vamos ver como que o mundo medieval ele subsume por inteiro as dimensões do paganismo. Tudo isso está em tensão no mundo medieval. E essa expressão artística do Bosch, ela está na base do surrealismo no século XX, no início do século XX, principalmente no movimento surrealista, na obra de Picasso. Nós vamos ver muitos elementos aí que se encontram, e nós vamos ver esses elementos surreal, sob esse ponto de vista. Se quisermos olhar para a Bíblia, podemos dizer que ela é surreal também. Nós podemos chamá-la dessa forma. Eu estou dizendo isso entre aspas, né? E ela se traduz no mundo da cultura. E nós vamos encontrar os fundamentos do surrealismo na Semana de Arte Moderna no Brasil. Na expressão da música, Heitor Villa-Lobos, com Anita Malfatti, na nossa literatura, por exemplo, só para a gente pegar aqui, Macunaíma, de Mário de Andrade, onde ele estabelece esses fusionismos todos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o livro de Provérbios articula o saber pagão e o saber religioso. E nós estamos imersos num tempo onde temos que fazer isso também. Por que eu estou insistindo nessa direção a partir da lição? Porque quando se fala em maravilhas da natureza e costumes dos animais, se está falando do miraculo. Miraculo é um milagre. Ou seja, a Bíblia toda é um livro
erigido no eixo do miraculo. É um milagre que Deus tenha criado o mundo. É um milagre, é uma maravilha que Moisés atravesse o Mar Vermelho a pé enxuto. É um milagre, é um miraculo que a Virgem conceba do Espírito Santo. Do ponto de vista científico, humano, isso não é possível. Né? Nós sabemos. Do ponto de vista da humanidade. Mas do ponto de vista do maravilhoso é possível, né? Então, o mundo antigo e o mundo medieval, sob esse ponto de vista, eles são mundos muito mais constituídos por essa percepção do maravilhoso do que o mundo moderno e o mundo contemporâneo. Nós perdemos essa dimensão. Max Weber, que é um sociólogo alemão, ele vai dizer: o mundo moderno é um mundo desencantado. Hugo Asman vai construir metáforas para reencantar a educação. Asman está nesse mesmo espírito do reencanto. Ou seja, o nosso tempo é um tempo onde nós perdemos o encanto, nós perdemos o maravilhoso, nós perdemos o miraculo das coisas. E tudo ficou muito estranho. Se fala em milagre na religião de uma forma muito estranha, né? Então, nós nos distanciamos dessa perspectiva e que talvez nós precisaríamos reencontrar um meio de restituirmos esse diálogo da sabedoria pagã com a sabedoria religiosa. E aí, já para ir fazendo um fechamento, algumas vezes eu cheguei a sinalizar a patrística lá atrás. A patrística, ela é um gênero filosófico. E a patrística, ela vai juntar justamente 3 elementos que vão advir disso tudo que nós estamos falando no seu método, que é o método simbólico, o método analógico e o método tropológico. Ou seja, nós somente conseguimos dizer das coisas através dos símbolos, né? Quer dizer, nesse sentido, o símbolo da igreja, ela é uma barca, né? Que está em alto mar. A analogia é essa comparação da igreja que está na crise do mundo em alto mar, nas grandes tempestades. E a dimensão tropológica é sempre uma extração moral, né, ética dessa mensagem, ou dessa, entre aspas, se quisermos assim dizer. Qual a dimensão moral de uma fábula? Qual a dimensão moral de uma parábola? Qual a dimensão moral de uma máxima? E assim por diante poderíamos dizer. Os padres patrísticos, tanto do Oriente quanto do Ocidente, eles fizeram nessa forma de pensamento, sem negar a tradição grega, como já dizia lá atrás, numa das lições, e articulando toda a tradição bíblica, toda a tradição semita, que o Luiz já sinalizou na sua fala. Os hebreus bebem da fonte do passado, né? Então, toda essa herança ela vai ser fusionada nesse gênero de pensamento que é a patrística, cujo modelo é o modelo simbólico, o modelo analógico e o modelo tropológico. Dizendo de outro modo, esse método já está presente no texto bíblico. Veja, diferente do método escolástico, que vai ser um método mais científico. O método escolástico já tem uma fundamentação na lógica, uma fundamentação na ciência, e assim sucessivamente. Sob esse ponto de vista, Lutero, quando toma Agostinho, toma Paulo, ele está muito mais próximo da patrística, dessa abordagem simbólica, analógica e tropológica que o método patrístico nos sugere. E para finalizar, eu faria uma terceira distinção, então. Se nós fizermos a distinção entre informação, conhecimento e sabedoria, através da aula do Luiz, e fizermos hoje a distinção entre sabedoria e filosofia, nós precisaríamos hoje, para seguirmos avançando, fazermos a distinção entre filosofia, ciência, né, e teologia. E entendermos e acrescentarmos aqui um outro ingrediente, que é o conceito de ideologia. E esse conceito é um conceito que hoje é mais badalado do que qualquer outra coisa.
se fala em ideologia de gênero, se fala em ideologia, enfim, de mercado, etc, etc. O conceito de ideologia tem dois sentidos, pelo menos como vem sendo pensado hoje. Um é um conjunto de ideias que nos orientam. Sob esse aspecto, todos nós temos uma ideologia. E assim Cazuza, quando canta, ele está correto. Ideologia, eu quero uma para viver. Ou seja, todos nós somos movidos por ideias que são ideias valorativas. Agora, tem um outro conceito de ideologia que nós precisaríamos voltar. E essa compreensão ela vem da tradição alemã, no sentido de que ideologia é falsa consciência, é inversão da realidade. Então, eu estou fechando com essa última distinção para a gente entender assim, como restituirmos a sabedoria e a simplicidade, mas com o cuidado de que a sabedoria e a simplicidade não estejam invadidas por uma ideologia que encobre mais a realidade do que ajuda a descobrir. Acho que aqui é o problema do nosso tempo. Né? Como restituirmos a grandeza da sabedoria, a grandeza da simplicidade em suas complexidades, mas com o cuidado de que essas coisas não estejam invadidas por uma ideologia que mais atrapalha do que ajuda a gente a compreender a realidade, a viver a realidade, a traduzir as coisas do mundo. E sem abrir mão da importância e da beleza do mundo pagão, para usar isso de uma forma nova agora, entre aspas, no sentido de que há um paganismo no nosso mundo que nós não podemos ignorar. Ele emerge com força, ele está aí, né? Ele se impõe com muito mais força do que a gente possa acreditar e imaginar, e nós temos que saber trabalhar com isso e constituirmos aí essa dimensão da sabedoria religiosa, ou seja, como que nós aprendemos a sabedoria de Deus, né? Nesse mundo eivado de todas essas questões, principalmente no mundo de redes sociais, onde cada vez mais fica difícil da gente localizar o que é verdade, o que não é verdade, e assim sucessivamente. Então, eu localizaria assim, essa lição 8 um pouco nessa grade de construção, no sentido de mostrar assim, a beleza sempre atual, né, dessa coisa maravilhosa que é o texto bíblico, porque o tempo todo está nos revelando o mistério, está nos revelando o miraculo, está nos revelando o milagre, mas como sabemos também lidar com essas verdades num mundo eminentemente plural como o nosso e marcado por todas essas dificuldades que a gente vem tendo, onde muitas pessoas, né, não têm suportado se manter em pé. Elas têm sofrido, elas têm se deprimido, e isso em todos os níveis e âmbito de instituições. Só que, para partilhar com a gente, eu tenho acompanhado no mundo católico o índice crescente de sacerdotes que se suicidam. Né? Essa verdade é uma verdade para os sacerdotes que vivem no mundo do álcool, no mundo da droga, mas hoje há um índice crescente no interior da Igreja Católica de sacerdotes que estão se suicidando, como se não tivessem compreendido a grandeza e a complexidade desse universo no qual nós estamos imersos. Eu pontuo, então, a minha fala por aqui, né? A minha preocupação foi tentar mostrar, então, esses dois níveis de sabedoria, e que eles necessariamente eles não se opõem, eles estão em tensão, mas a nossa tarefa é justamente olhar para esse nosso tempo como os sábios do passado souberam efetivamente fazer nessa aproximação dessas dimensões de sabedoria em questão. Bom, eu paro por aqui para a gente poder seguir a nossa conversa. A Rosa tem que abrir o microfone, ok. Então, assim, nessa provocação, né, eu acho que a grande pergunta que o Edivaldo nos faz é
como é que a gente equaciona esses enigmas todos de viver com sabedoria e com simplicidade num mundo, né, tão tomado, agora eu vou brincar aqui, pelas fake news e por todas essas loucuras que a gente tem convivido cotidianamente. Como prescindir, né, de tantas outras informações que são relevantes e como trazer isso para dentro de um conjunto de discussões de maneira contributiva, não de maneira ameaçadora, não sei que palavra que a gente poderia usar, né? Mas essa corrida por todos esses elementos que o Edivaldo nos traz só nos ajuda a entender como que a informação está na base, né, de todas as atitudes sábias, vamos dizer assim, de todas as formas de sabedoria que a gente possa ter para viver a vida normalmente. Como que é importante também, ele não tocou nisso, mas eu sei que ele teria tocado se tivesse olhado mais para isso, assim, o quanto que simplicidade não é sinônimo de senso comum, né? De uma informação, de informações tolas, de informações que não se aprofundam, que não avançam para elucidar, né? Enfim, uma lição que, quando eu li a primeira vez, essa lição, eu achei que ela era muito simples. É uma lição assim, trabalhava a sabedoria e a simplicidade de uma maneira que me pareceu muito simples, a partir dos animais e dessas pequenas máximas, enfim. E que quando o Edivaldo se aproxima dela, ele transforma isso num outro elemento, ele agrega coisas que podem ajudar a gente a ampliar muito mais, né, essa compreensão. Vamos abrir, né, para discussão, para conversa, eu não digo nem para discussão, mas para a reação da gente diante dessa exposição. Já passo para o Luiz, mas antes eu queria só dar um bom dia para a Luciana, que chegou um pouquinho depois que a gente começou, a Edna também está aí, né? O Eduardo, que chegou, a Ivarna, que bom que tu voltasse, que horário com a gente. E a Ellen, que também está conosco já pelo segundo domingo, né? Frequente. Tem um iPhone aqui, tinha um iPhone aqui, que eu não sei onde que está, agora saiu, parece, que eu não sei bem quem que é. Adoro ver a carinha de vocês. Se vocês soubessem como é bom ver a carinha, vocês todos colocariam a carinha aí para a gente ver, todo domingo. Mas, enfim, que bom. Rosa, acho que quem saiu foi a Suzana e a Reinalda, que já tinha avisado que ia sair, né? Ah, tá. Então, aquele iPhone é da Suzana? Quem geralmente entra como iPhone é a Suzana e a Joanice. Então, deve ter sido a Suzana. A Joanice faz tempo que não está com a gente. E a Suzana sempre mostra o rostinho, mas eu não mostro. Bom, de qualquer forma, bem-vindos todos. A gente está feliz. Estávamos hoje em 13 pessoas, né? 14. 14. No início, a gente até comentou o que estava acontecendo, que o pessoal chegou mais tarde, mas é que todo mundo chegou em cima da hora mesmo. Vamos abrir, então, pessoal, para as reações. A minha reação primeira é essa, de encantamento, de perceber assim, o quanto que o Edivaldo conseguiu ampliar, né? Uma lição que eu não sei quantos de nós conseguimos ler, eu li e achei ela muito simples. Então, assim, vamos lá. Quem quer reagir? Eu já me inscrevo aqui de saída. Isso. E depois eu prometo que não falo mais. Tá. Primeiro, agradecer ao Edivaldo, porque realmente foi uma maravilhosa exposição, né? Muito fundamentada, né? Com muita informação. Eu acho que eu aprendi muito mais hoje aqui, e eu apenas queria mencionar três coisas, né? Primeiro, que em algum momento da lição ele falou, bom, o próprio texto, né, nos mostra o uso dos números, né, nos provérbios, e ao longo da Bíblia os números estão aparecendo de diferentes maneiras e tem significados, né? Então, existem muitas informações sobre o significado numérico da Bíblia. É interessante que esses provérbios, além dele usar o exemplo da fauna, né, dos animais, dos insetos, em coisas concretas para a nossa vida, ele também vai falando assim,
tem 3 coisas, mas depois ele parece que numa indecisão, e tem uma quarta. Isso tem um sentido, é um estilo literário também. Então, eu tive procurando aqui alguma coisa sobre 3 e sobre 4. O 3, na nossa tradição cristã, é muito evidente, né? Refere-se à totalidade, né? À trindade. É muito presente na nossa tradição. Agora, na tradição que pensa, né, essa numerologia ao longo da história, né? Então existem outras coisas associadas. Por exemplo, assim como o homem, que é um, e a mulher, que é o segundo, ou vice-versa, tem o potencial de criar um terceiro, ou seja, uma terceira pessoa. O número 3 representa frutificação, representa a vida. Não é à toa que as religiões são baseadas em trindades, né? Pai, Filho, Espírito Santo, no caso da religião cristã. No caso do hinduísmo, Brahma, Vishnu e Shiva, é uma trindade. No caso da religião egípcia, Osíris, Horus e Ísis. E até na religião tupi-guarani, Guaraci, Rudá e Jaci. O mesmo princípio rege a lei dos 3, doutrina que determina que para existirem todas as coisas são necessárias 3 forças: uma força ativa, uma força passiva e uma força neutralizante. Essa terceira força neutralizante, fruto das outras 2, é a força criadora. Por exemplo, o fruto é fruto do passado e do viver no presente. Ou seja, o fruto carrega em si sempre algo do que foi a primeira semente, a semente que morreu e a semente que está agora e que será. É muito interessante essa dinâmica, que está presente aí nos provérbios, né? Agora, o número 4, na filosofia pitagórica, que o Edivaldo mencionou muito a filosofia, o 4 simboliza na filosofia pitagórica uma nova perspectiva depois de 3 números iniciais, pois possibilita formas como o quadrado, a cruz. Por isso, é um número muito importante também para algumas religiões. Há, por exemplo, no nosso caso, os 4 apóstolos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João. No sufismo, uma corrente mística do islamismo, são 4 as portas pelas quais o homem deve passar no caminho para a iluminação. É a Sharia, a Tarika, a Marifa e a Hakika, são da tradição islamita, né? E se na natureza há 4 elementos, terra, fogo, água e ar, o mesmo número é essencial nos alquimistas antigos para fabricar o que eles buscavam, que era a pedra filosofal, a fonte da juventude, etc., que seria os elementos enxofre, mercúrio, sal e azote. Azote não é um elemento químico que nós conhecemos, é um elemento místico, é uma quarta força mística que geraria, né, o que seria esta fonte da juventude ou esta pedra filosofal. Então, os números trazem muito de conhecimento, mas também muito de sabedoria. E eles estão presentes aí em toda a Bíblia, né? Os 40 anos no deserto, não é à toa que se coincide com os 40 dias de Jesus no deserto, e não é à toa que se coincide com outras coisas também na Bíblia. Se nós formos pesquisar o número 40, ou o número 7, ou o número 3, ou vários outros, nós vamos ver que eles têm mensagens, né, que estão aí empapados dessa sabedoria ancestral que ultrapassa até o povo da Bíblia, né? A terceira coisa que eu queria dizer é que a Rosa aí citou, o Edivaldo citou também no final,
a questão desse mundo que nós vivemos hoje, de fake news, né, muito expostos e tal. Eu coloquei aí no chat, eu não sei se eu já tinha comentado isso com vocês, mas tem um endereço aí, coletivobereia.com.br, você pode abrir aí no seu computador, deixar marcado no seu bookmark aí do Google. É um website criado por um coletivo de jornalistas brasileiros e brasileiras cristãos e, sobretudo, evangélicos, né? Do qual a nossa irmã Magali do Nascimento Cunha é uma das líderes, né, desse coletivo, e faz a checagem de falsas notícias com conotação religiosa, especialmente no mundo evangélico. O lema deles é separar o joio, guardar o trigo. Então, entrando no site aí, existe inclusive um telefone que é o WhatsApp. Se você desconfia de alguma coisa que recebe pela internet, você pode pegar um link e mandar para eles. Por favor, chequem isso. Às vezes até já está checado, já está aí no website deles, como questões absurdas que andam publicando aí e circulando nos meios evangélicos, que não tem fundamento nenhum e que são como se fosse uma coisa que é chupada aqui, chupada ali e transformada numa terceira verdade, que na verdade nem é verdade, é uma mentira. Então, só para aí deixar esse link para depois vocês olharem. Legal. Tá certo, vamos lá. Então, quem mais, gente? Que outras reações temos? Varda, Zoé, Eduardo, Ivonete, Regina, Dalene. Vamos lá. Nós hoje estamos meio atrasadinhos no nosso horário, algumas pessoas estão saindo. A senhora deixou um abraço para nós, agradeceu e precisou sair. Já são 11 e pouquinho, então vamos lá. Mas Lucas, a gente estava acostumado a ir até 11h30, né? É por isso, claro. Não queremos falar hoje, estamos tudo de mal com a vida, não? Não, eu acho que a exposição do Edivaldo foi tão contundente, tão completa e detalhada que nos deixa todos iluminados, né? Olha aí, Edivaldo. Mas eu tive a impressão que a Dalene ia falar. Eu achei que a Dalene ia falar. Fala, Dalene. Eu só queria dizer que esse estudo dessa unidade toda está me deixando muito curiosa com o livro de Provérbios, né? Eu estou voltando a ler o livro de Provérbios, assim, porque realmente tem coisa ali que vale a pena a gente parar e refletir mais, né? Só dizer isso. A gente geralmente busca ensinamentos, né, para a vida e tal, mas nos evangelhos diretamente, né? E, no entanto, a gente às vezes deixa de lado livros que têm coisas muito interessantes para a gente. O Edivaldo hoje realmente apresentou uma visão muito mais ampla, né? Então, obrigada. É isso. Vamos lá. Quem mais? Eduardo, que está voltando com a gente, a Eren, que está chegando, a Edna, que só dá um oizinho de longe. Edna, vai. Só para dar um oizinho de longe. Oi. Oi, Edna. Oi. E Varda queria falar? Eu quero só agradecer. E o sinal de sabedoria é saber fazer pergunta. Eu não estou nem sabendo fazer pergunta. E antes da exposição do professor Edivaldo, muito para minha cabeça. Eu vou ver se eu acho um tempo ainda de aprender alguma coisa a mais. Muito bom, Ivana. Tá bom. Obrigada, Edivaldo. A Zoé, vamos lá, Zoé. Primeiro, agradecer ao Edivaldo porque foi maravilhosa e concordo com a Ivarda que a gente vai precisar de um tempo para fixar tudo isso. Ainda bem que está gravado, né? Depois a gente vai lá e assiste de novo. Mas entre tantas as lições, os pontos maravilhosos, um deles me chamou a atenção e aí a gente vê assim, o que foi importante para você em tudo isso? Bom, depende do conhecimento que você recebeu, tem coisas que chegam para ficar.
Exemplo, quando ele fala da criação como imagem de Deus, você, mas como assim? A imagem, os animais? Eu sempre aprendi que nós somos a imagem de Deus. E um sermão que eu ouvi dizia assim, não esqueça que Deus não tem corpo igual a gente. Nós somos a imagem de Deus na sabedoria, na capacidade, assim, mais ou menos, no entendimento, a capacidade do perdão, de amar, de se relacionar com as pessoas. Você tem que fazer a diferença. E quando você consegue fazer isso, você está sendo a imagem de Deus. Tá, mas e os animais? Como é que é isso? Aí eu comecei a pensar. Eu tenho uma árvore aqui que sempre tem um ninho de passarinho ali. E às vezes eu chego na janela e fico olhando o relacionamento da mãe com os filhos. Aquilo é amor. Essa é uma semelhança com Deus. O cuidado com os filhos, prepara o ninho, põe os ovos, cuida dos ovos, deixa os passarinhos nascer e vai dando alimento, e vai cuidando, e vai respeitando. E aí o meu mundo foi se abrindo assim, eu falei assim, realmente está aí a imagem de Deus em toda a criação. Na maneira como as orquídeas se desenvolvem, as violetas, as rosas, os animais, o ser humano. E aí veio a seguinte observação, Zoé, tome mais cuidado com a sua imagem de Deus. Como é que você está sendo essa imagem de Deus? Valeu, Edivaldo, muito obrigada. Vou ouvir a lição de novo para me enriquecer mais. Que bom. A propósito do que a Zoé menciona aí agora sobre a criação, sobre outros elementos da criação, outro dia eu escutei uma palavra assim, muito interessante, né, sobre isso, de como é sagrada toda a criação, e nesse tempo agora que nós estamos vendo tantas barbaridades com o meio ambiente no Brasil, né, mas, veja só, parece que as árvores, né, elas são até mais do que os seres humanos. Você corta uma árvore e ela é capaz de se regenerar, nascer e crescer de novo. Você queima e muitas vezes, se a raiz ficou viva lá embaixo, ela volta a brotar. O pastor outro dia, eu acho que foi o pastor Oswaldo outro dia, publicou aí uma foto de uma sementinha que nasceu numa frestinha da calçada e se transformou ali numa plantinha. Ou seja, se é conosco, nos corta um braço, nos corta uma perna, não nasce de novo. Então existem outros elementos na natureza muito mais aprimorados que Deus fez, segundo a nossa crença, né? Deus fez, e Deus fez muito mais até que o ser humano. Mas o Salmo lá também fala, né? Que ele é o homem, quem somos nós? Né? A conclusão é que Deus nos fez por um pouco menor, né, do que a natureza toda, né, e nós somos um elemento tão importante também. Ou seja, tudo tem o seu lugar na criação. Verdade. Sim. Lembrei da lagartixa, né? Quer dizer, nós somos piores que a lagartixa, porque a lagartixa reconstitui, né? A cauda, se cortar. Perde a cauda. É verdade. Isso é muito louco, é verdade. Quando a gente pensa e come a própria cauda quando está com fome e não tem comida. Exatamente. Bom, vamos lá. Mais alguma reação? Quanto a ser imagem, a natureza, ser a imagem de Deus, né? O Salmo 19, os céus proclamam, né, a glória de Deus. Então, tudo a gente vê a sabedoria divina nas coisas. E é Paulo aos Romanos, que também vai dizer que se a gente olhar a natureza e não der glória a Deus, nós somos indesculpáveis, porque não é necessário palavra nem testemunho de ninguém. A própria natureza nos revela Deus. Então, eu acho que buscar sabedoria nessa observação do cotidiano, da natureza, é que está esse ensino de saber como viver, nessa ideologia de viver, né?
Eu preciso de uma ideologia para viver. Então, olhando a própria natureza, se regenerando, ensinando, é sabedoria. Obrigada, Divaldo. Eu, às vezes, eu assisto a televisão e vejo essas loucuras com relação às queimadas e fico me perguntando assim, ó, e aí me perdoem aqueles que, porventura, ideologicamente não me acompanharam no mesmo raciocínio, mas eu fico me perguntando assim, que grupo, que governo é esse que se diz especialmente cristão, especialmente religioso, né? E que não respeita e não protege, né, a criação de Deus, né? E tem Deus no coração. Não é aquilo que está ali, né? Então, assim, é uma coisa muito louca pensar que esse é o tempo que a gente vive, é o governo que a gente tem, né? Bom, mas enfim, é que nem esta compreensão, entre aspas, religiosa, que a gente, num Estado laico, até poderia rechaçar, nem ela está aí. Nem ela caracteriza esse governo. Se a gente ainda tivesse essa compreensão, que é um pouco restrita, né, o âmbito eclesial, a nossa concepção teológica e tudo, e que a gente não deseja necessariamente impor enquanto tal para o outro, mas que sim ajudaria a preservar aquilo tudo que garante a vida para nós, nem isso a gente tem, né? Então é muito louco. Rosa, eu acho que o Eduardo e o Lucas, eles estão abrindo o microfone e querem falar. Então tá. Vamos lá, Eduardo. Então, primeiro, sendo redundante com todo mundo, Edivaldo, excelente aula, muito obrigado. Dá muito gosto assistir a aula. Eu penso nisso sempre que eu acordo, com preguiça, e falo, eu vou levantar e vou assistir, porque vale a pena demais. E uma coisa só que eu queria comentar é que por mais que a humanidade se desenvolva, por mais que a gente esteja vivendo a era pós-moderna, né, tecnologias, avanço da ciência e tudo mais, como a gente consegue aprender com o simples, né? Como a gente consegue aprender com coisas que existem desde que o mundo é mundo. Então, por exemplo, o exemplo da mamãe passarinho com os filhotes. Desde que o mundo é mundo, existe essa relação do passarinho com os filhotes. E a gente está em 2020 e aprende olhando o passarinho na árvore. Então, como é maluco, né? Como as coisas simples nos acrescentam. Eu estava pensando que quando Jesus veio, ele veio numa época em que os religiosos, líderes religiosos, estavam, no meu entendimento, acho que na época mais complexa da religião, né? A época que mais tinham leis e que eles estudavam e que surgiam profetas e eles tinham uma lista de coisas que os profetas tinham que cumprir para serem considerados o Cordeiro Santo, o Salvador. E aí, quando tinha um burburinho que existia um milagre, eles iam investigar esse milagre para ver se era verdade. Era uma complexidade enorme. E aí vem Jesus e fala, vou fazer o simples. Vocês se consideram tão sábios, gostam das coisas tão complexas, só que na verdade vocês são tão ignorantes que eu vou falar através de parábolas, senão vocês não vão entender. Então, tipo, calma, olha para o simples primeiro, aprende com o simples, que daí você vai se desenvolver muito mais do que ficar tentando, não sei, tentando deixar um negócio mais complexo. Eu fui pensando enquanto o Edivaldo foi falando e na fala de vocês, como que a gente às vezes se esquece de olhar o simples e aprender com coisas que estão aí desde sempre e a gente quer reinventar a roda, talvez. E a roda está aí já, os passarinhos estão lá e a gente esquece de olhar para eles. Há 3.000 anos pode-se aprender com eles. E aí, por mais que a gente se desenvolva, algumas coisas não mudam, né? Então, que nem acho que a Darlene comentou de
como tem sido bom reler Provérbios, né? Como a gente tem aprendido, quantas releituras a gente tem feito através dele. Então, uma parte, a essência da nossa natureza não muda. É sempre a mesma. Então, os ensinamentos são sempre os mesmos. Fazer o bem, ajudar o próximo, ter relacionamento com Deus, isso não muda. O tipo de relacionamento muda, mas ter relacionamento não muda. O tipo de ajuda muda, mas ajudar não muda. E aí, a gente consegue... E aí, quando a gente vai evoluindo, no caso, cientificamente falando agora, um exemplo, a gente consegue ver que o ensinamento que foi dado há 2000 anos atrás, a gente consegue hoje comprovar cientificamente que ele realmente faz bem. Então, Jesus fala em ajudar o próximo. Fala através de parábolas, mais de uma vez, samaritano, dá água para quem tem sede, comida para quem tem fome. E hoje a gente consegue ver que cientificamente, realmente isso faz bem. Ajudar o próximo, cientificamente faz bem para você. Então, aqueles ensinamentos simples lá atrás, a gente vai evoluindo e vendo que, caramba, realmente é isso mesmo. Um profeta sábio falando 2000 anos, profetas do Antigo Testamento falavam há 3.000, 3.500 anos, e aí depois de tanto tempo, a gente evolui para falar, eles estavam certos mesmo, é isso aí mesmo. É isso. Legal, Eduardo. Não, acho que tu fala coisas que todos nós estamos pensando e sentindo, né? No fundo, é um pouco essa representação da nossa compreensão. Queridos, terminamos ou mais alguma colocação para o Edivaldo? Passo a palavra para ele terminar. Lucas queria falar, Lucas? Então fale, bem. Bom, eu não vou falar hoje o quanto eu sou grato por vocês, tá bom? Um pouquinho mais alto, Lucas, não estamos te escutando. Estão me escutando agora? Não. Não? Acho que o microfone está meio baixo aí. Então espera um pouco aí, deixa eu ver um negócio. E agora, estão me escutando? Não. Bom, então tá bom. Tá bem baixinho, vai falando bem alto aí. Obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado vocês, né? E eu acho que é isso, a simplicidade, a sabedoria, a gente vai ter que sempre garimpar, né, na nossa vida, sempre, porque os apelos do momento, os apelos dos anos que a gente vive é muito forte para que a gente vá na onda, né? Sempre houve fake news e sempre houve as ondas, né? E então a gente precisa garimpar sempre essa sabedoria e simplicidade. Obrigado a todos vocês, obrigado, professor, mais uma vez. Luquita, Lucas, querido, nós não conseguimos ouvir nada, eu acho. E deve ter um probleminha aí. Mas como eu te conheço bem e sei e percebi o teu cuidado na exposição do Edivaldo e sei do teu carinho por ele, imagino que as palavras tenham sido de reforço a ele, né, de cuidado com ele. Vocês estão me ouvindo, né, bem? Sim. Agora sim. Ele falou basicamente que fake news sempre existiu, ondas sempre existiram, então a gente tem que garimpar o que a gente ouve, o que a gente vê, e como na simplicidade, né? Usando a simplicidade como exemplo. Então essas coisas sempre existiam, e aí a simplicidade nos ajuda a olhar e ver o que é verdade e o que não é. Mais ou menos isso, né, Lucas? Eu consegui ouvir bem. Ele falou da simplicidade, né? Quando vocês estavam falando da simplicidade e como Jesus usava as coisas simples do cotidiano, né, para dar a sua mensagem, fiquei pensando que se Jesus viesse hoje, ele ia falar aquilo que os jovens falam, assim, quer que eu explique ou quer que eu desenhe? Desenhar é mais fácil, né, para entender. Mas Edivaldo, no finalzinho da fala dele, mencionou uma outra coisa também impressionante. Ele falou do mundo católico, né, dos sacerdotes que têm se suicidado, né? Mas isso também tem acontecido muito nos meios evangélicos. Muitos pastores se suicidando. Volta e meia a gente está ouvindo essa notícia, né? E de várias igrejas, inclusive da nossa, né? Já teve casos. E parece que há um esgotamento e uma perda
da dimensão de resiliência, de capacidade de suportar uma realidade tão complexa e ainda, como pastor ou pastora, necessitar apacentar as vidas feridas. Muitas vezes nós não conseguimos nem apacentar a nossa própria vida e algumas pessoas acabam se perdendo por aí, porque realmente... Mas essa é uma grande discussão, uma outra discussão muito complexa, só para dizer que no mundo evangélico também esse fenômeno está acontecendo bastante. Que é o drama mesmo dessas lideranças, né? Legal, pessoal. Olha, nossa aula de hoje rendeu bem, né? Assim, parece que foi bem, chegou bem ao nosso coração mesmo, aos nossos anseios. Podemos ir caminhando então para o final, podemos nos organizar, lembrando, como eu disse no início, que a semana que vem a Ivonete que dá aula para nós, e lembrando também que o Luiz tem postado os vídeos para a gente, que tem pedido que a gente dê o like lá, não fui dar ainda, mas vou dar essa semana, Luiz, para os vídeos, e perguntando para o Edivaldo se ele quer fazer alguma colocação a mais, ou para encerrar, tudo bem? Tá bom, então vou pedir que a Ivarda faça uma oração para nós, para a gente então terminar esse momento, agradecendo a Deus e pedindo uma semana boa, né, de vida para todos nós. Querido Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento precioso de aprendizado das coisas que são tuas, Senhor. Muito obrigado pela vida das pessoas que partilharam esse momento, essa comunhão, e por esse ensino tão maravilhoso que nós precisamos tanto nos dias de hoje, porque os dias são maus. Ajuda-nos, Senhor, a cada vez mais buscar em Ti, buscar do alto a sabedoria, para sermos luz aqui nessas trevas, para sermos ajuda a quem precisa e para nós mesmos, Senhor, nos mantermos equilibrados, saudáveis, física, psicologicamente. Muito obrigada, Pai, pela Igreja Metodista que proporciona, Amém. Senhor, esta classe que nos ensina e que nos abre um caminho, que abre... isso é muito bom para cada uma de nós e cada um de nós. Abençoa ricamente o Edivaldo, a Rosa e todos, enfim, unidos nesse cuidado de transmitir ao Luiz, tão carinhoso, transmitindo. Muito obrigada, Pai, porque isso é a essência da nossa vida, é o que tem valor. E nós reconhecemos isso e rogamos de Ti as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre o nosso país. Eu Amém. Oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Então, uma boa semana, né? Que a gente se encontre. Não vamos esquecer de convidar as pessoas que não têm vindo estar conosco. Eu tenho lembrado da Rosália, da Sheila, né? Que estiveram conosco, e tantas outras pessoas que não têm estado com a gente nos domingos. Às vezes um convite, um toque, um telefonema ajuda a pessoa a vencer a preguiça, né, Eduardo, de levantar a cama, porque a gente tem vontade de ficar mesmo descansando. É bem isso. Então, boa semana para todo mundo, Deus abençoe e até a semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, tchau.